O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o Sobre a Mídia, um programa que debate o jornalismo do Paraná e do Brasil e temas relacionados à comunicação. Eu sou Elson Facchina, jornalista, professor aqui da UFPR, e o tema que a gente vai discutir hoje é financiamento coletivo de projetos jornalísticos. Você conhece o que é um crowdfunding? É a popular vaquinha, só que na versão digital, né? E é utilizada para ajudar a financiar projetos de diversas naturezas. Funciona de maneira simples. As pessoas criam uma campanha que requer um orçamento para ser realizada e contam então com a participação, com a colaboração de internautas, né? A famosa vaquinha para dar uma ajudazinha para garantir que a meta seja atingida. O financiamento coletivo é muito utilizado por artistas, startups e ONGs e vem sendo uma alternativa muito grande para a realização de projetos jornalísticos. Será que esse é o futuro da produção, para a produção de conteúdos midiáticos hoje? No que altera o modus operandi do jornalismo que a gente vem realizando? Um dos projetos de maior destaque no jornalismo, financiado coletivamente, é a Agência Pública. A Agência Pública é uma agência de jornalismo investigativo, publicado pela maioria dos grandes portais do Brasil. Muitas das nossas matérias já foram republicadas pelo Huffington Post, pelo The Nation, dois dos Estados Unidos, organizações sem fins lucrativos como a 100 Reporters e o Lab no Reino Unido. Porque o nosso interesse é que a história se espalhe. É uma agência que trabalha com suas próprias pautas, com seus próprios projetos, sem nenhum tipo de condicionante. Os veículos independentes, como a Pública, é onde geralmente nasce a inovação. Inovar no formato também seria um jeito de trazer essa reportagem de uma forma diferente mesmo, né? A gente pensa, qual a melhor maneira de passar essa mensagem? Se o jornalismo não for investigativo, ele não é jornalismo. O repórter da Pública suja o sapato. A gente vai até o lugar, a gente conversa com as pessoas, a gente não entrevista 3 fontes, a gente entrevista 30 fontes. A gente vai buscar documento, a gente vai falar com quem está envolvido, rebater as afirmações, confrontar versões. A gente vai aprofundando os assuntos porque a gente quer passar da parte rasa, fazer essa apuração mais aprofundada, com mais tempo.
tempo, mais cuidadosa. A gente publica todos os documentos que a gente conseguir. Você dá ao leitor também um acesso a uma fonte primária que eu consultei. A mesma transparência que a gente cobra dos governos, das empresas, dos órgãos públicos, a gente procura dar ao nosso jornalismo. A gente não faz jornalismo para vender anúncio, a gente não faz jornalismo para ter um título clicável, a gente não faz do jornalismo uma ferramenta para vender alguma coisa. O nosso produto é o jornalismo. Para trazer à luz histórias que não estão sendo contadas, para trazer visibilidade para violações de direitos humanos, para ajudar com que a justiça seja feita. É resgatar o repórter como o protagonista do fazer jornalístico. Se a gente quer construir um jornalismo com participação das pessoas, é fundamental que elas também ajudem a financiar esse modelo. Porque o jornalismo, para ele ser independente, obviamente ele precisa de dinheiro. Ele precisa fugir do modelo tradicional, onde as empresas que financiam têm muito poder. Quem vai patrocinar um trabalho que fala mal das empresas? É difícil. Se a gente não contar com as pessoas que realmente estão interessadas em que essas histórias venham ao público, a gente dificilmente vai contar com quem tem dinheiro aqui no Brasil. Para ter um jornalismo independente, totalmente independente, a gente não pode ter rabo preso com anunciantes, por exemplo. A meta da Pública seria ser financiada pelo público. Por isso que a gente está convidando as pessoas a fazerem parte do nosso conselho editorial também. Não é só uma doação, a gente quer mudar a relação do leitor com o produtor de informação. Em vez da gente oferecer pautas de diversos repórteres dessa vez e convidar o público a escolher, se a gente pudesse trazer o público para dentro da redação e a gente levar essa discussão de volta para as pessoas, olha, nós queremos investigar esses 3 assuntos. O que vocês acham prioritário investigar agora? Todo mundo que doar vai entrar no nosso conselho editorial e vai poder eleger todo mês que reportagens que devem ser feitas. Agora a gente quer uma interação maior, né? Em que o repórter fique em contato com as pessoas que patrocinaram a pauta dele. Já que a gente está criando um modelo novo de jornalismo, a gente pode criar também um novo modelo de participação das pessoas. Se as pessoas acharem, eu preciso desse tipo de informação, por isso eu financio essa informação, aí você cria um outro quadro, um outro tipo, um jornalismo que chega na origem do jornalismo mesmo, que é de fazer o papel da comunicação social. São diversas reportagens investigativas produzidas de forma independente e distribuídas gratuitamente para que todos os veículos de comunicação, quem quiser, possa utilizar. Sobre esse tema, que é um novo formato de jornalismo, né, que se pretende criar, se pretende dinamizar, eu converso com o nosso comentarista, Emerson Castro. O Emerson é professor da Universidade Positivo e foi também presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná. E por Skype, nós vamos conversar com Marina Dias. Ela é coordenadora de comunicação da agência pública. Vamos abrir já com a Marina. Marina, você que está aí em contato com a gente, conta um pouco primeiro o que é a agência pública, para que a gente possa entender melhor para iniciar o nosso debate, a nossa conversa. Boa noite. Bom, a Pública ela é uma agência de jornalismo investigativo independente. Ela foi criada em 2011, então ela é pioneira no Brasil. Ela foi criada por 3 jornalistas, né? 2 delas são diretoras da Pública até hoje, que são a Marina Amaral e a Natália Viana. A Pública ela funciona como uma agência de notícias, então todas as nossas reportagens elas são distribuídas para diversos veículos do Brasil e fora do Brasil também. Quantas reportagens vocês conseguem fazer? É uma meta por semana, por mês? Como que funciona, Marina? Então, a Pública ela tem um prazo, geralmente ele é maior que o prazo de outros veículos. Então, um repórter da Pública geralmente fica 1 mês numa matéria. Assim, essa média, às vezes mais, às vezes menos. Nós tentamos publicar 2 reportagens por mês, por semana. E nisso entra também algum conteúdo de parceiras internacionais que a gente tem. Então, nós temos vários parceiros na América Latina, e aí, às vezes, a gente traduz reportagens desses parceiros. Nós temos também como parceiro o ICIJ, que é o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.
Fizemos recentemente uma investigação com eles sobre os investimentos do Banco Mundial e as violações de direitos humanos que acabam sendo feitas nesses empreendimentos. Então, essa semana, por exemplo, a gente publicou um desdobramento, né, uma tradução que é um desdobramento dessa série que nós fizemos junto com a ICIJ. Então, enfim, geralmente são 2 reportagens por semana. Uhum. Ô Marina, vocês, são reportagens impressas, né? A grande parte impressa, que vocês centram o trabalho nisso. Como que é o financiamento? Como é que vocês fazem para obter a famosa vaquinha para poder continuar o trabalho? Como é que é feito isso? Vocês têm tido um retorno bacana? Então, na verdade, assim, nosso financiamento ele é feito de 2 formas. Uma por meio de fundações. Então, nós recebemos, né, nós temos projetos financiados por algumas fundações, como a Ford Foundation, a Open Society e a Media, e temos algumas outras também. E também temos projetos financiados pelo financiamento coletivo. Então, nós já fizemos nosso crowdfunding já teve 2 edições. A primeira foi em 2013, nós arrecadamos R$59 mil de 8 doadores, né? Nossa meta era R$47.500. Esse primeiro projeto, ele financiou, nós fizemos um concurso de pautas e nós distribuímos bolsas para 12 repórteres independentes. E os financiadores, né, os apoiadores do projeto, eles que escolheram as reportagens que seriam feitas. Esse ano, agora em 2015, nós fizemos a 2ª edição da Reportagem Pública, que nós conseguimos R$70.200 de mais de 960 doadores, nossa meta era 50 mil. E desses 70 mil, cada 5 mil financia uma reportagem. E essas reportagens, elas são também escolhidas pelos doadores e feitas pela nossa redação. Então, nós temos uma produção mensal, temos um site específico, onde nós colocamos 3 matérias, né, 3 propostas de pauta por mês, e os doadores votam, e nós também temos um grupo no Facebook, onde as pessoas discutem essas matérias, e sugerem pautas, e dão ideias na matéria. Bacana. Vocês têm essa parte das agências como Ford, etc., aí já é um financiamento fixo que vocês têm, né? Somente quando vocês fazem essa da vaquinha, vamos chamar assim, financiamento coletivo, aí sim que vocês submetem a prestação do público, é isso? Alguns sim, alguns são permanentes, outros não. Tá legal. A pauta é completamente independente? São vocês que pensam as pautas? Como é que surge uma boa pauta, uma boa ideia de pauta para vocês? Sim, as pautas elas surgem todas na redação. É importante dizer, né? Às vezes a gente fala que a gente é financiado por fundação, as pessoas já acham que as fundações têm influência, né, na nossa parte editorial. Não tem. Nenhuma? Não, nenhuma. É tudo feito, assim, nossa parte editorial é completamente independente, né? A Marina Amaral, que é nossa diretora de redação. Então, as pautas, elas vêm... geralmente são sempre sobre violações de direitos humanos, as nossas pautas. Então, nós estamos há muito tempo em contato, né, com esses temas, e nós recebemos bastante denúncias também, né? Uhum. A gente tem muito contato com movimentos. Outra coisa que a gente cobre muito a Amazônia. Então, sempre estamos em contato com tudo que acontece na Amazônia. Então, no fim do ano passado, fizemos uma série bem grande sobre as hidrelétricas que vão ser construídas no Rio Tapajós e que vão deixar várias pessoas desalojadas. Então, fizemos uma série bem grande sobre isso. Assim. Então, as pautas são sempre, né? Legal. Vem sempre da própria redação. Nossos repórteres, acho que cada um, nós temos 4 aqui, e cada um tem mais ou menos a sua área de interesse. Então, eles trazem muita coisa, eles trazem muitas pautas para a redação. Legal, Marina. Emerson, esse abre-se uma porta imensa para o jornalismo, né? Você quer comentar um pouco? Prefere fazer uma pergunta para a Marina?
Você é o nosso comentarista, fique à vontade. Não, obrigado, Faxina. Na verdade, assim, eu vejo assim, a questão do financiamento nesse modelo, né, como uma alternativa muito interessante, né? Eu acho que a gente está engatinhando nisso. Como a Marina disse, a agência pública é uma das primeiras, ou a primeira mesmo, a ter iniciado esse processo de financiamento público e com as pessoas participando e votando até nas matérias, que eu acho muito interessante, muito legal. Mas acho que a gente está iniciando, está engatinhando ainda nesse processo, né? Acho que fora do Brasil isso está um pouquinho mais avançado, né? Acho que outras áreas que não o jornalismo também avançaram um pouquinho mais nisso, mesmo no Brasil, né? Tem discos sendo produzidos dessa forma, tem filmes sendo produzidos dessa forma, livros e assim por diante. E acho que os jornalistas estão começando a perceber ali uma possibilidade bastante interessante de produzir de forma independente, produzir coisas que eles queiram efetivamente, que não tenha dependência de grandes veículos, coisas assim. E acho, portanto, que é um processo que começa e que é muito alvissareiro, muito positivo, né? E acho que a Pública deu esse start, deu esse início de processo e vem mostrando, vem provando que é possível fazer bom jornalismo de modo independente, né? E a preço baixo até, né? Se a gente pensar que R$5.000 por uma boa matéria, né, e que venha a denunciar questões do campo dos direitos humanos, como ela observou, eu acho que assim, nem as empresas dessas grandes empresas, como o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e tal, o Globo e tal, teriam essa capacidade, por exemplo, né, que com R$5.000 produzir, o custo delas é muito mais alto, né, é muito mais complicado para fazer isso. E também os compromissos, as questões que envolvem outros interesses e tal. Então, eu acho que realmente é um processo bastante interessante que a gente tem que ficar mais de olho, porque é um caminho muito interessante. Eu acho que ainda não é um caminho que vai resolver todos os nossos problemas em termos de jornalismo, de produção, de espaço de trabalho e tal, mas acho que é um caminho muito interessante. Legal. O que é bacana é o seguinte, porque estão entrando numa linha, a agência pública, que é de fazer aquilo que os grandes veículos, de alguma maneira, escantearam um pouquinho, né? Faz de vez em quando, que é o jornalismo investigativo. Verdade. E eles centraram fogo nisso, quer dizer, que eu acho Verdade. que isso é muito bacana. Ô Marina, deixa eu perguntar para você mais uma coisa. Como que é essa questão assim de você ser dona do veículo e ao mesmo tempo repórter, ao mesmo tempo pauteira? Porque isso tem uma exigência imensa para com vocês, mas ao mesmo tempo vocês também têm uma certa liberdade, né? Você não tem mais o horário que cumprir, como, né, aquelas horas naturais do horário comercial. Como é que é essa vida, chama-se uma vida nova, que é de você mandar no próprio nariz? Mais autônoma, né? Mais autônoma, né? Então, na verdade, a Pública, ela é uma organização sem fins lucrativos, né? Mas aqui a gente tem tudo, né? Os papéis, eles são definidos. Então, nós temos nossas duas editoras, nossas duas diretoras, na verdade, a Natália Piana e a Marina Amaral. Temos um editor e temos os 4 repórteres e o pessoal que fica mais no institucional, né, que somos eu, temos uma gerente de projetos, temos também infografista, e é mais ou menos essa a estrutura da Pública, né? Somos 10 pessoas e cada um tem sua função, apesar dos repórteres serem também pauteiros. Na verdade, ao todo são 10 pessoas, é isso? Somos 12. 12. Somos 12 agora. Tá. Estamos crescendo. Mas eu acho muito interessante porque o processo da Pública, até das pautas, assim, ele é todo bem ativo, assim. Então, por exemplo, eu tenho que ter, né, até porque eu faço essa ponte com meu trabalho aqui é fazer essa ponte com os nossos republicadores, com os nossos veículos parceiros, e oferecer as matérias para eles. Então, o diálogo aqui é bastante aberto, assim, sobre as pautas que estão sendo feitas, por exemplo. Então, eu tenho que ter muita clareza do que está fazendo. E, cara, isso é muito bom, assim, porque apesar de eu não fazer reportagem, é uma coisa que eu estou acompanhando ali, sabe? A apuração toda das matérias que estão sendo feitas aqui agora. Os repórteres ficam bem felizes com o tempo que eles têm para fazer matéria, isso é muito legal. Então, eles têm um mês, assim, e às vezes isso é super negociado, porque no meio do caminho eles descobrem muitas coisas e a investigação acaba se estendendo um pouco,
Mas é tudo legal disso. Daqui é que a gente consegue conversar muito e negociar muito, assim. O diálogo é sempre muito aberto. Isso é bem importante. Eu acho que, com certeza, influencia muito na qualidade do que a gente faz. Assim. Legal, Marina. Vamos voltar daqui a pouco, porque vamos conversar um pouco sobre isso também, essa questão de que há uma rotina da redação que acaba criando o modo de fazer jornalismo, né? E vocês, pelo jeito, criaram uma rotina própria, que é interessante, que é uma rotina de você estar produzindo e pensando o jornalismo, pensando a função dessa reportagem. Nós voltamos daqui a pouquinho, né? Nós vamos para um breve intervalo. O Sobre a Mídia volta em instante. Não sai daí não, rapidinho. Olá, o Sobre a Mídia está de volta para mais um bloco. Nós estamos conversando hoje sobre financiamento coletivo de produtos, de projetos jornalísticos. Emerson, nós vimos agora há pouco essa experiência maravilhosa da agência pública e nós temos hoje sempre uma questão, nós estamos formando muitos jornalistas nas nossas universidades, nós aqui na Federal, vocês lá na Positivo Sim. E tantas outras no Paraná. A gente sempre fala o seguinte, olha, esse mercado tradicional não comporta tanta gente assim, né? Não. Agora, há um foco muito grande que a gente fala muito hoje em estimular o empreendedorismo. Está aí uma saída, um caminho? Então, eu acho que não tem dúvida, né? Eu acho que a gente tem várias possibilidades, várias saídas, vamos dizer assim, que começam a se estabelecer até por uma questão de mercado, como você diz, né? E não é só Curitiba, Paraná, é Brasil, né? É uma coisa enorme a quantidade de jornalistas que se formam. E esse mercado é até interessante, a gente vem de uma época que eu cheguei a saber de redações com 800 jornalistas e hoje isso é uma coisa quase impossível. Na Grande São Paulo, coisa assim. Aqui no Paraná menos, né? São jornais menores e tal, mas com grandes redações também. E hoje a gente tem praticamente um jornal com uma grande redação. Né? Não existem mais outros grandes jornais, praticamente. Talvez o Folha de Londrina, dá para a gente pensar nisso, além da Gazeta do Povo aqui em Curitiba. Que empregam uma grande quantidade de jornalistas. Fora elas, praticamente não tem mais nada. Em termos de jornal impresso, né? Televisão e tal, alguma coisa assim, mas na verdade são poucos veículos, eles não se criaram tantos novos veículos, né? Portanto, e alguns poucos que se criaram também se fecharam muito rapidamente, uma OTV, por exemplo, não durou acho que 2 anos, coisa assim. Enfim, o fato é que a gente realmente tem essa questão de mercado, né? Mas eu procuro olhar para aquela questão do copo cheio e copo vazio, né? Meio cheio, meio vazio, porque eu diria assim também, frequentemente eu vi isso, né? Colegas, ex-alunos, frequentemente fazem essa avaliação crítica, assim, estou há 10 anos trabalhando e tal, e estou cansado já de fazer a mesma coisa, de ser mandado, de não poder fazer determinadas coisas e tal, que o jornalismo eu sempre quis fazer e tal. E eu acho que esse é o ponto, né? Assim, não é tanto só uma questão de mercado, mas uma questão de necessidade até de gosto profissional mesmo, por fazer coisas mais interessantes, né? Coisas que tenham consequência, coisas que mexam com a sociedade, que alterem o mundo que a gente tem. E nesses termos, eu acho que tem algumas outras possibilidades, além da questão do financiamento público, né? Tem as leis de incentivo, tem possibilidades de se buscar, ou pelo menos assim, eu imagino, né, formas de, enfim, se associar, se organizar de maneira coletiva, cooperativa e tal. Veja, nada disso é muito fácil. Né? Infelizmente, as universidades, lá no Positivo a gente tem, por exemplo, eu trabalho exatamente com isso, a minha disciplina é empreendedorismo, a gente procura fazer esse estímulo, levar pessoas que vão pensar em leis de incentivo, pessoas que vão pensar em planos de negócios, por exemplo, para apresentar para investidores, que vão pensar o trabalho do freela, né, como é que ele funciona, como é que ele monta um escritório, agências de comunicação, que são áreas, digamos, de autonomia, né, do jornalista se fazer por si mesmo, vamos dizer assim. Mas não é muito fácil, né, porque a tendência do trabalho do jornalista é ele pensar com um foco, né, na produção jornalística e não necessariamente na produção empresarial, vamos dizer assim. Essa é a grande dificuldade que os jornalistas têm.
E talvez o grande desafio que as universidades têm hoje, né, e eu diria outras áreas, né, que precisam tocar nesse assunto, precisam trabalhar com isso, de uma maneira tal que esse jornalista tenha essa capacidade de perceber o copo mais cheio, digamos assim, que ele tenha a possibilidade de preencher aquele espaço vazio com o trabalho dele mais interessante ainda para ele do que necessariamente pensar como uma possibilidade de emprego, pura e simplesmente uma vaga, né, que cada vez é mais difícil realmente. E quase a gente sempre forma o cara para ser assalariado, né? Exatamente. Quem já faz comunicação, ele entra ali para ganhar o salário dele, né? Exatamente. Eu lembro de uma amiga que recentemente ela falava assim para mim, olha, quando entrei na faculdade, eu entrei querendo mudar o mundo. Por 10 anos na profissão, eu quero mudar de profissão. Eu diria para você que, assim, essa isso até hoje, Faxina. Você, eu e todos os outros colegas que eu conheço e os jornalistas que estão lá na faculdade nesse momento, de um modo geral, se você fizer uma pesquisa com eles, acho que 99%, 99,9%, tem esta pretensão. Né? Ninguém entra na faculdade de jornalismo pensando eu vou ficar rico, vou ficar milionário, vou ganhar um monte de dinheiro e tal. Não é esse o perfil do jornalista. Ele quer mudar o mundo. Né? Vamos mudar o mundo? Não sei, acho difícil, né? A gente como jornalista conseguir mudar o mundo, mas que a gente consegue às vezes fazer algumas coisas que vão melhorar esse mundo, um pouco que seja, fazer a nossa parte, eu acho que é possível. Às vezes isso fica mais difícil quando você é empregado. Né? Porque daí, digamos assim, como dizia já, né, nosso velho Cláudio Abramo, quem tem liberdade de imprensa no Brasil é o dono da empresa, né? É o patrão, não é o jornalista. Né? Então, assim, por o jornalista ter essa capacidade, essa autonomia que a Marina estava apontando ali, que eles na pública têm e que é muito legal, você tem que ser capaz de ser autônomo, de se autofinanciar de alguma maneira. Né? E eu acho que é muito legal a coisa de que assim, há uma abertura do público, né, para perceber que ele realmente tem esse papel. Né? Porque até então, quem é que pagava para alguém fazer jornalismo? Não tinha porquê. Né? Você liga a televisão, você assiste o telejornal de graça. O jornal você paga, mas é baratinho, relativamente baratinho. Né? Ou pela internet, hoje você vê tudo de graça. Então, assim, qual é o papel do cidadão, né, no financiamento de uma matéria jornalística? Em tese, não seria nenhum. Mas hoje eu acho que tem essa percepção de que o cidadão quer também coisas que sejam mais efetivas em termos de informação, de conteúdo. E aí é o momento em que esse processo de crowdfunding, de financiamento coletivo, ele entra em campo e tem dado certo, como tem dado para a pública, e tem dado certo para outros colegas. A gente tem conhecimento aí de colegas que estão fazendo livros de reportagem de fotografia e de vários outros modelos, documentários e tal, com base no financiamento coletivo. Então há uma percepção da população do cidadão, de que vale a pena investir nisso. Ele vai ter um retorno, sobretudo, de colaborar com uma melhoria das condições que a gente tem sociais, econômicas e tudo mais. Legal. Foi o que eu falei para essa amiga. Eu falei assim, não saia, não mude de profissão, não. Ajude a gente a mudar o jornalismo, claro, né? Claro. Mas você tocou nesse assunto de pensar novas formas, né? Eu queria voltar para a Marina. Marina, quais são... Eu acho que esse pessoal mais velho, né, cabelo branco, como nós aqui, a gente já está meio formatado para um tipo de jornalismo, né? Para a gente é mais difícil encarar essa novidade que vocês... Para mim, assim, quando eu li sobre vocês, aliás, é um amigo meu que está propondo a fazer um mestrado estudando a agência pública, que é interessante, né? Ele me falou muito de vocês e eu falei assim, pai, esse povo é muito corajoso, né? Eu passei a admirar assim muito. Eu queria saber quem é o público que vocês mais têm entre vocês, falo jornalistas, que toparam entrar com vocês nessa jornada. No fundo qual é a média idade de vocês, 12, e de mais alguém que possa se associar a vocês, já que você me disse agora há pouco que estão crescendo? Bom, a Marina Amaral, nossa diretora, ela é uma grande jornalista, né? Ela trabalhou na Globo Rural, foi uma das fundadoras da revista Caros Amigos, então, muito próximo ao Sérgio de Souza. A Natália Viana, que também é diretora, ela também, a Nath foi a Natália foi estagiária da Caros Amigos, e aí conheceu a Marina, e nossa repórter Andréa Dipp também, né, é dessa leva da Caros Amigos, e os nossos outros 3 repórteres, eles são bem jovens, assim, tem entre 23 e 25 anos, e, enfim, temos, na verdade, o pessoal que trabalha aqui
tem gente de várias idades, assim. E isso é muito bom, né? A gente consegue aprender muito com o outro. E o nosso público é bastante diferenciado, assim. A gente consegue, acho que por trabalharmos com uma agência, a gente consegue chegar a muita gente, assim. Então, por exemplo, hoje a gente é publicado pelo UOL, pelo El País e por vários jornais locais, assim. Então, quando tem uma matéria no Ceará, a gente procura esses jornais do Ceará para publicar essas reportagens. Então, o público acaba se diversificando muito, que é bem legal. A gente vê muito jovem, né, curtindo o trabalho. E é isso aí, a gente quer chegar cada vez a mais pessoas, assim. A gente acha que informação é um direito das pessoas. Ô Marina, o que move vocês dentro da agência pública? É esse fervor do início da carreira, quando a gente entra na faculdade de querer mudar o mundo, mudar a realidade, mudar as coisas. Dá para dizer que esse é o combustível de vocês? Ou qual é o combustível de vocês? Qual é a aura que vocês alimentam dentro da agência pública? Então, a missão da pública é contribuir para a democracia no país e, enfim, fazer a informação chegar ao maior número possível de pessoas, né, informação de interesse público e melhorar a qualidade do debate, né? É isso que a gente quer, assim. A gente acha que a informação não é minha, a informação não é da pública nem de nenhum veículo, a informação ela é de todo mundo e as pessoas têm que ter acesso a isso. Então, quando a gente vai lá numa aldeia indígena, no meio da Amazônia, assim, que a maioria das pessoas não conhecem a história, e a gente consegue publicar isso, colocar em vários veículos, é isso que a gente quer, assim, sabe? Que move a gente. Eu fico muito feliz quando eu vejo essas histórias que a gente cobre, né? A gente, sei lá, é um assunto que ninguém, de repente, às vezes é um assunto que ninguém falou ainda, nenhum veículo foi lá ver. A gente vai publicar e a história sai em vários lugares e uns meses depois vários veículos fazem reportagens sobre aquele tema. Isso é muito legal. Bacana, bacana. Há uns 4 anos eu orientei um TCC em que o aluno foi fazer uma pesquisa em redações de Curitiba, fez em 3, qual era o nível de satisfação dos jornalistas, né? Deu uma média muito baixa de satisfação enquanto que era o sonho dele que ele permanece. Não lembro agora exato, mas foi assim, foi inferior a 30% o nível de satisfação entre o pessoal daquela redação, claro, no número de entrevistados. Seguramente o nível de satisfação de vocês é bem superior ao nível de satisfação das redações de modo geral. Eu acho que sim. Legal, legal. Bom, nós vamos para mais um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco. E queria agora conversar com você, Marina, e com você também, Emerson, sobre a pessoa, o novo jornalista, ou até o velho jornalista, que tem interesse em começar a fazer esse trabalho que eles fazem, que é buscar pautas que interessam, que dão um certo prazer. O que fazer? Né? Como trabalhar para que tenha, então, como entrar nesse processo do financiamento coletivo de campanha? Nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Sobre a Mídia, que hoje discute o financiamento coletivo de projetos de jornalismo, a famosa vaquinha para poder financiar projetos de interesse público, de interesse social. Nós estamos na linha por Skype com a Marina Dias, que ela é
do grupo, né, chamado, de uma certa empresa social, vamos chamar assim, titulada de Agência Pública. E aqui no estúdio é Emerson Castro, que é professor, é jornalista, professor de jornalismo da Positivo e também presidiu o Sindicato de Jornalistas do Paraná. Ô Marina, eu queria abrir esse último bloco do programa com você, perguntando para você sobre como é o trabalho de vocês. Vocês estão em todo o Brasil, a sede de vocês onde é? Tem a chance de pessoas pelo Brasil de repente se associar a vocês? Como que é isso? Qual é o projeto de vocês para o futuro? Já que vocês têm pouco tempo de história, mas já trilham um caminho bastante interessante. Qual é o sonho de vocês de futuro? Bom, a Pública, ela também funciona como uma incubadora, né, de algumas, enfim, de outras organizações, né? A gente não quer só fazer jornalismo investigativo independente, a gente quer que outras pessoas façam também, a gente quer incentivar isso. Então, a gente incuba alguns projetos de jornalismo independente e a gente também distribui bolsas para jornalistas independentes. Então, a gente tem um concurso que é um concurso de microbolsas. Então, estamos agora, né, encerramos as inscrições no mês passado, estamos agora com 5 microbolsistas que estão fazendo reportagens sobre mentoria da Pública. Então, essas pessoas, elas vêm aqui, né, e conversam com as nossas editoras e vão fazer suas pautas. E isso foi mais ou menos como funcionou o primeiro crowdfunding, né, que foi o Reportagem Pública de 2013, né, foram 12 bolsistas e o pessoal que doou dinheiro pra gente que escolheu, né, as pautas que seriam feitas. É muito legal como resultado do crowdfunding falar de algumas dessas reportagens, né? Dessas 12 reportagens, nós tivemos 4 que foram premiadas e uma delas fez com que o Ministério da Justiça começasse a investigar a GM, porque a reportagem que nós fizemos falava de alguns casos de Vectra que explodiam, assim, sem nenhum motivo aparente. E na investigação, o repórter descobriu que isso era um defeito de fábrica. Então, o Ministério começou a investigar a empresa depois dessa nossa reportagem. Isso foi muito bacana, né? Isso é de 2013? Isso é 2013? Oi? Isso é de 2013, você falou? Isso, esse é o crowdfunding de 2013. A matéria foi publicada no ano passado. É uma história bem interessante, assim, que eu acho que fala, é por isso que a gente tem que apoiar, assim, esse tipo de iniciativa. Legal. Ô Marina, duas coisas que eu devia perguntar no começo do programa, esqueci, quero perguntar agora. A base de vocês, onde é? E quem é que fundou? Como é que surgiu a agência pública? Quem está por trás disso? Quem é que foi? Quem teve o cérebro, a ideia? Nossa base, ficamos numa casinha aqui em São Paulo. Quando vamos fazer reportagem em outros lugares, mandamos os nossos repórteres, né? Eles viajam bastante. E a ideia foi da Natália Viana e da Marina Amaral. No começo tinha também uma outra repórter, que era a Tatiana Merino. A Pública, ela começa com esse desejo mesmo de vamos investigar o que ninguém investiga, vamos acreditar nos repórteres e na reportagem. Então, a gente começou, também bem no começo da Pública, teve uma parceria com o Wikileaks, que é nosso parceiro até hoje, né? A Natália, antes de fundar a Pública, ela ajudou, né, a divulgar os documentos do Wikileaks. Então, a Pública tem algumas reportagens, né? Algumas não, várias, na verdade. Isso, né? Ela chamou vários repórteres para virem aqui, verem esses documentos e fazerem reportagens sobre ele. Então, essa é mais ou menos a nossa história e estamos aí investigando grandes temas de interesse público. Legal, bacana. Me diz uma coisa, um aluno do Emerson, um aluno meu,
uma aluna, um aluno que se interesse em saber mais da agência pública, quem sabe até assim, olha, né, ver se tem forma da gente montar uma parceria. Qual é o caminho? O que nós vamos dizer para eles? O caminho eles podem ver ficar sempre ligados nos nossos concursos de microbolsas. A gente sabe que tem muitas boas histórias por aí. Nesse último concurso, o tema era Criança e Água, e nós recebemos 77 propostas de pauta. E quando a Marina e a Natália saíram, né, da reunião que definiu as 5 pautas vencedoras, elas estavam, mas é o 5º concurso que a gente faz, toda vez a mesma coisa, a gente tem que descartar várias pautas boas, porque tem muita gente boa por aí, assim, tem muito bom jornalismo por aí. E a gente gosta de conversar. Quando alguém vem com uma ideia, eu quero fazer uma organização, a gente está super aberto a conversar sobre isso, a passar um pouco da experiência que a gente tem, falar do que dá certo, do que não dá, das dificuldades e de todos os percalços e tudo isso. Nós somos uma organização muito aberta a isso tudo. Como é a questão salarial interna? Vocês buscam financiamento? Como é que é a distribuição interna? Há já um salário definido de cada um? Como é que é organizado isso entre vocês? Sim, tem um salário de cada um. Uhum. Sim, cada um tem como o seu salário. Tá, legal. E dá para viver legal disso? Dá para viver? Sim. É como qualquer outro emprego. Qualquer outro jornalista. Ganha como jornalista profissional? Oi? Ganha como jornalista profissional? Sim. Legal. Emerson, essa experiência, o que abre para a gente de pensar um pouco aí com nossos alunos, ou conosco mesmo, ou com nossos colegas, Sim. que às vezes é um pouco cansado da redação. Que abre um horizonte novo aí? Eu não tenho dúvida que abre esse horizonte. Como eu disse para você antes, acho que o grande desafio nosso é olhar para essas oportunidades e encará-las, de fato, né? A gente não foi formado para isso, eu e você com certeza não. Os nossos alunos atuais, a gente nas universidades, eu acho que a maior parte delas tenta já começar a pensar nisso ou estimulá-los a isso. Eu tenho, por exemplo, estava aqui vendo a conversa e estava lembrando das minhas alunas, tenho 2 duplas de alunas recentemente, nos últimos 2, 3 anos, que publicaram os seus livros, reportagens de TCC, trabalhos de conclusão de curso. Sobre, inclusive, a ditadura. Uma sobre a ditadura e outra sobre a negritude do Paraná, vamos dizer assim. O nome do livro é Paraná Preto. Né? Legal. Muito interessante. E, assim, trabalhos feitos na faculdade, né, produzidos ali academicamente, mas já com um viés jornalístico muito bom, muito interessante, absolutamente independente e criativo, bastante interessante e assim estimuladas, né, eu diria por mim, pelos outros professores e tal, tentaram, né, foram atrás e o que eu percebo e conseguiram que editoras publicassem os livros delas. Então aí está à venda nas livrarias e tal. O que eu percebo, na verdade, é que não só, talvez, estudantes, eu diria estudantes muito mais, né, recém-formados, coisas assim, como até gente como a gente, mais tarimbado já, mais tempo de trabalho, ou jornalistas no meio de carreira, com 10, 15 anos de profissão, eu acho que a grande questão é a segurança de eu posso. Né? Eu posso fazer um projeto, eu posso apresentá-lo, seja por crowdfunding, seja por lei de incentivo, por outras áreas, e há N exemplos de que isso está acontecendo em grande quantidade, mas assim, não é a massa dos jornalistas que está fazendo isso, evidentemente. Eu acho que a massa tem essa dificuldade de eu consigo fazer isto. Né? Olhar para o projeto, pensar numa ideia de vou produzir um livro, vou produzir alguma coisa diferente, um documentário, alguma coisa assim, e vou apresentar isso para uma editora, vou apresentar isso vou criar um crowdfunding, coisa assim. Eu mesmo, de certo modo, já me peguei pensando nisso. Né? Assim, eu tenho uma ideia de um livro e tal, comecei a coletar alguns dados, mas assim, e aí? Né? E agora? Agora eu tenho que achar o financiamento para isso. E aí a tendência é parar. Né? Aí eu posso achar N desculpas para isso, né? Não, porque eu estou trabalhando muito, porque eu tenho muita coisa para fazer e tal, ou, né, enfim, não tenho muita segurança de que aquilo vai ter de fato vai ter apelo, né? As pessoas vão querer bancar isso, financiar e tal. O grande barato da vaquinha digital, como você estava falando,
é que o processo dela se estabelece numa forma em que em princípio, ninguém sai perdendo, se o projeto não acontecer. Aliás, esse é o barato da ideia. Eu tenho um projeto, o que eu faço com ele? Porque sou eu que ponho na internet? Não, há uma entidade, uma organização que assume o seu projeto e difunde. Como é que é isso? Mais ou menos isso. Uma plataforma? Existem várias plataformas, tem vários nomes, né? Não lembro aqui de citar todas, mas eu conheço pelo menos umas 6 ou 7, deve ter mais, que se propõem, né, a abrigar os projetos, inclusive se propõem a meio que formar este produtor, vamos dizer assim, né? Ele vai ter lá algumas dicas, vai ter alguns vídeos, digamos, tutoriais desses projetos e tal, e vai, sobretudo, sugerir a você uma formatação de projeto adequado para esse processo. Né? Então, só para dar fazer uma observação bem rápida aqui de como é que a coisa funciona. Você apresenta o projeto, mas já prevendo como as pessoas que vão bancar esse projeto vão ter algum retorno com ele. Receber um exemplar. Exatamente, receber um exemplar, entrar no filme, ganhar uma camiseta, ou se é de uma fotografia, ganhar um cartaz do filme, alguma coisa do gênero. E aí você põe o dinheiro lá. Se por acaso o projeto não andar, né, digamos, olha, o produtor tentou fazer, não chegou à meta necessária, porque geralmente tem uma meta, digamos, vai produzir um livro, vai custar 20 mil reais. Aí ele vai propor, mas não atingiu 20, atingiu 15 mil, não dá para fazer o livro. Ok, o dinheiro depositado retorna normalmente para o incentivador. Então a pessoa que botou lá 30, 40, 100 reais ou mais, não perdeu esse dinheiro porque o projeto voltou. Se o projeto andar, beleza, né? Os 100 reais entraram, ele vai receber aquilo que ele propôs, o produtor vai fazer, né, o trabalho, vai ganhar aquele projeto, a própria plataforma vai ter o seu percentual, normalmente, em alguns casos, elas têm uma taxa administrativa, digamos, de abrigar o projeto e estimular as pessoas nas redes sociais, digamos assim, a incentivar o projeto. Enfim, então assim, todo mundo sai ganhando. Na hipótese de não sair o projeto, ninguém sai perdendo. Isso é muito legal. Quebra aquela hipótese de, puxa, será que vai dar certo? Exceto no sentido mais moral, né? Assim, que ela fica, apresentei um projeto e deu tudo errado. Não deu. Mas isso é parte da vida, né? A gente tem que aprender que as coisas são assim. Às vezes você consegue fazer as coisas de modo a encantar as pessoas e às vezes não é o caso. Perfeito. Mas, assim, vamos arriscar. Eu acho que é o momento, existe essa viabilidade, vamos dizer assim. Dá para arriscar por esse processo, eu acho bastante interessante, bastante viável. Legal. Marina, como é que funciona com a agência pública? Vocês mesmos é que tem a plataforma já para poder encaminhar esse pedido de apoio? Como é que funciona com vocês? Não, nós fizemos pelo Catarse, né? Eles oferecem uma assessoria assim, né, ao longo de todo o projeto, então a gente sempre conversa com eles, sempre tem contato com eles. E nós fazemos um planejamento semana a semana. Se eu não me engano, o crowdfunding desse ano da Pública durou 6 semanas. Então nós tínhamos um cronograma do que vamos fazer a cada semana. Tínhamos um projeto bastante consolidado, né? A gente sabia como seria isso exatamente. Então, a proposta era essa, né? Vamos... para cada doador vai ter chance de votar em uma matéria por mês, né? Vamos colocar 3 reportagens para votação todo mês, vamos discutir essas pautas e as pessoas elas vão poder dar opinião sobre as pautas, os repórteres vão estar em contato com os doadores e a gente criou um mote, né? O Ocupe a Pública. Então, a gente pensou tudo nesse sentido, assim, tudo era nesse sentido, de ocupar a público, de trazer o leitor para a nossa redação. Então, até essa semana a gente começa a distribuir a recompensa que era o crowdfunding. O workshop da Pública. Então, tivemos 100 doadores que, né, a recompensa deles era fazer esse workshop. Então, nesse sábado tem a primeira edição do workshop sobre jornalismo investigativo da Pública. E foi tudo pensado assim, né? A gente tem que pensar muito nas recompensas. Então, as nossas recompensas eram... A mais básica era participe do nosso conselho editorial. Então, a gente falava para as pessoas,
se você doar para a Pública, você faz parte do nosso conselho editorial. Então, nós temos 960 pessoas no nosso conselho editorial desse projeto. É o maior que existe, acho. Então, as pessoas elas têm esse poder de voto, né, de escolher, de conversar com os repórteres, tudo isso. Tivemos bastante livros, o que mais? Adesivos, fizemos vários adesivos, a gente adora adesivos. Imagens, né, algumas fotos das nossas reportagens que a gente escolheu, a gente imprimiu um A4. Acho que era isso. E o workshop da Pública. E aí quem fizesse uma super doação, assim, podia virar padrinho da Pública. E é isso, assim, é um super planejamento. A gente fala que você não pode... Tem que pensar na campanha de crowdfunding como uma maratona, assim. Então, não é corrida de 100 metros, não pode parar. Outra coisa muito importante no crowdfunding é você começar bem. Assim, você ter uma super arrecadação, assim, de cara. Então, se eu não me engano, em 2 dias a Pública já tinha conseguido... 2 dias? A gente conseguiu, tipo, sei lá, 10% em 1 dia. E aí é isso, assim, a Natália tem um texto muito legal que é sobre os 10 mandamentos do crowdfunding. Então, quem estiver planejando fazer um crowdfunding, procure, dá um Google aí, 10 mandamentos do crowdfunding, onde ela explica, né, tudo isso. E uma das coisas que ela fala nesse texto é: você só vai falar sobre crowdfunding enquanto você estiver fazendo a campanha. Então, acho coisas novas para falar, né, sobre crowdfunding, sobre o seu trabalho. Legal. E a gente ficou muito nisso, assim. Então, uma coisa que a gente fazia muito era propagandear as matérias que a gente viabilizou no primeiro crowdfunding. E as matérias, principalmente as que foram premiadas, né? Foram 4 matérias premiadas, se eu não me engano. Então, e o desdobramento que elas tiveram. Essa da GM, né, das explosões dos efeitos de fábrica, foi super bacana, assim. Então, e fazer as pessoas entenderem mesmo que a gente está fazendo jornalismo de interesse público e a gente quer ser financiado pelo público, né? Acho que é mudar um pouco a relação das pessoas com o jornalismo. Falar, você tem a ver com o que a gente faz e você pode ser parte desse processo. A gente quer que você seja parte desse processo. Legal. Bom, fica a dica que você já deu aí para quem está nos assistindo, né? Os 10 mandamentos do crowdfunding. Agora eu queria perguntar para você, Marina, e depois para encerrar com o Emerson, você falou agora desse jornalismo novo, vamos dizer assim. Fala-se muito hoje que o jornalismo impresso, né, está aí com os dias contados, alguns dizem, outros não, que ele vai ter que se reformular. Você acha que esse modo de jornalismo sendo feito por vocês acena um novo horizonte para o jornalismo, ou ele vai ajudar a botar uma pedrinha a mais, um pouquinho mais de pá de cal no jornalismo impresso hoje? Que análise você faz do jornalismo que muitos de vocês estavam no jornalismo impresso, né? E agora inventaram essa nova forma de fazer jornalismo. Qual é a sua análise do jornalismo atual, né, o contemporâneo, o que vem de antes, né, o tradicional, aliás, e esse que vocês estão fazendo? Eu acho que, na verdade, tem espaço para todo mundo. Eu não acho que os jornais vão acabar, nem nada disso. A gente acha que tem espaço para todo mundo e que, sim, a gente vai conversando, né? Então, por exemplo, a Pública tem muita relação com vários jornais impressos, vários jornais tradicionais. Assim. Eles têm... existe uma troca, sabe? E é assim que tem que ser. Eu acho que os jornais também eles vão se reinventar de acordo com as necessidades que foram aparecendo pelo caminho. E que bom que podem aparecer novas iniciativas, como a Pública e tantas outras que a gente está vendo. Assim. Legal. Tem várias iniciativas de jornalismo independente muito legais acontecendo. A gente fica muito feliz com isso. Legal, Marina. Obrigado, Emerson. E daí, sobre essa situação que a Marina comentou agora? Você concorda com ela? Tem outra visão? Então, você sabe que eu até já trabalhei com os meus alunos lá, tem um livro, né, Philip Meyer, os jornais podem acabar, devem acabar e tal. De fato, assim, a gente tem assistido isso, os vários jornais sendo fechados, né? Eu, quando saí da faculdade, Curitiba tinha 6, 7 jornais diários. Nós estamos com 2 ou 3, acho, se não me engano, hoje. E com
circulação muito baixa, muito pequena, né? Talvez um com grande circulação e os outros praticamente com pouca circulação, bem pouca circulação. Mas eu tenho uma percepção assim que concordo, não é que vai acabar. Ele vai se reduzir talvez a um certo tamanho adequado às circunstâncias, à lógica do tempo. Mas assim, isso vai longe da ideia de que o jornalismo possa sofrer totalmente, né, em relação a isso. Só para dar um exemplo, tem um pessoal do UOL, ela até citou o UOL, né, que pega o material da agência pública. O UOL tem agora uma iniciativa chamada UOL Tab. Não sei se você já viu isso. Recentemente a gente teve contato com o Daniel Tosi, que é um editor-chefe lá do UOL Tab. Ele veio apresentar para os alunos lá no Positivo como é que estava funcionando esse negócio. E que é muito interessante, enfim, né? Assim, é um trabalho multiplataforma e tal, e que assim, os caras levam 3 semanas para fazer uma matéria. Né? E o UOL está bancando isso. Né? Claro que assim, é toda uma preocupação de até quando isso talvez seja bancado, porque é muito caro, porque é um material multiplataforma, não é um material para impresso, né? Já está efetivo isso. Então, enfim, o que eu quero dizer é que o jornalismo ele migra, né? E vai se reinventando. Ele vai se reinventando. Né? Então, assim, até as próprias empresas como o UOL, por exemplo, uma grande empresa, está investindo em jornalismo investigativo. Né? Então, assim, tem algumas alterações se estabelecendo no mercado e que assim não chega a ser o desespero absoluto de dizer que o jornalismo vai acabar, que alguma coisa do gênero vai acabar. Ele vai ter alterações, evidentemente, e algumas delas até bastante interessantes. Né? Seja por iniciativas como a da agência pública, seja por iniciativas como a do UOL Tab. Legal. Hermes, muito obrigado pela sua participação nesse programa. Marina, muito obrigado. Sucesso para vocês aí na agência pública. Vocês estão ajudando a oxigenar, né, a realidade brasileira, do jornalismo brasileiro. Então, muito obrigado. Um grande abraço para vocês todos. Legal? Obrigada, super obrigada pelo convite. Valeu, um abraço. Sobre a Mídia é um programa que se encerra agora e ele é produzido aqui pela TV UFPR, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e também com o Departamento de Comunicação aqui da UFPR. O programa também pode ser conferido pela Rede IFES ou pelo site www.tv.ufpr.br. Para sugerir temas, fazer críticas ou comentários, entre em contato conosco pelas redes sociais ou pela página da UFPR TV no Facebook. Eu sou Elson Fachina e espero você no próximo programa, na próxima semana, mas quem vai estar aqui comandando é o nosso amigo Mário Mensagem. Um grande abraço para você.